Oi. Tudo ok, senhores? Boa noite, Rogério. Simples, rápido e fácil. Suas considerações sobre esse triunfo do Sport Clube Bahia hoje, batendo os 49 pontos no Campeonato Brasileiro. Acho que importante, boa noite, acho que importante, necessário para a nossa caminhada do jogo. Os primeiros minutos ruins, nós nos atrapalhamos um pouco, os primeiros 10 minutos foram do Inter, do jogo, nós fomos retomando a rédea do jogo, tentamos fazer algumas movimentações, imaginando esse 5-3-2, com a variação do 5-2-3 para o Internacional para sair. Acho que conforme o jogo foi progredindo, nós fomos aumentando o nosso entendimento do jogo, e ao final do primeiro tempo já pressionávamos muito o Inter, um volume grande de jogo que gerou, além do pênalti, outras boas oportunidades que nós tivemos. No final, quando ficamos com a mais, eu acho que nós estávamos bastante cansados. Nós não conseguimos exercer a pressão que deveria ter sido feita. Uma ou outro encaixe com o Thiago, com William e Kaique, no final foram bem feitos, mas a maioria... E depois demos oportunidade em faltas bobas, como aquela bola, por exemplo, do Gilberto, fazer uma falta, o jogador de costas, dar a chance do Inter cruzar a bola para a área. Então, assim, não foi, acho que um jogo espetacular. O jogo do Grêmio foi muito superior, foi melhor jogado. O Inter também se defendeu mais, tinha mais gente atrás da bola, na linha de defesa. Mas conseguimos, através do lance do Ademir, e tivemos outras oportunidades também para fazer gols. O Inter foi um pouquinho mais agressivo no segundo tempo, né? Causou um pouquinho mais de problemas pra gente. Mas saímos vencedores, que era o que importava pro dia de hoje. Rogério, boa noite. Você está contando já com alguns retornos, o Eric, o Juba, por exemplo, Sim. Voltando ao time. Mas eu queria falar do David Duarte. Se esse começo do jogo também tem um impacto da ausência da saída de bola do David Duarte nesse jogo de hoje. Olha, o David faz falta, está num momento ótimo. Tecnicamente é um jogador que ajuda mesmo na construção, mas eu acho que o problema não foi nem na construção em si. Nós talvez entramos um pouco desconcentrados, ou talvez um pouco emocionados pelo resultado do Grêmio, que foi um jogo de domínio total, e não tivemos a atenção necessária, a concentração necessária no início do jogo. Não posso dizer, o Gabriel fez um bom jogo. Para mim, Santi hoje, o grande jogador, principalmente no primeiro tempo, foi talvez o melhor jogador da partida. Claro que o Ademir faz a jogada que dá o pênalti, né? O William faz o gol, mas o Santi foi da mesma maneira que eu elogiei o Nico, né? No jogo passado, que eu falei, hoje para mim o Santi fez uma partidaça, defendendo e construindo, foi muito bem nessa questão. Eu acho que o Gabriel, na bola aérea, defendeu bem, ajudou bastante. Não tem a mesma construção, é um jogador diferente do que é o David, mas também ajudou bastante a gente hoje. Mas eu acho que muito mais falta de concentração e foco no jogo nos primeiros 10 minutos do que um problema de um David na zaga. Boa noite, Rogério. Você falou aí há pouco do Azevedo. Me permita voltar ao assunto, porque você falou na semana passada, no último jogo. Eu lembro de você ter falado algumas vezes que o Azevedo, em alguns treinamentos, passava uma hora praticamente, né, fazendo o mesmo movimento, receber de costas, girar e sair para jogar. Que chegava um momento até que ele precisava descansar de tanta repetição que ele fazia esse movimento. Você também já falou que o Azevedo não é o Caio Alexandre, são características diferentes. Mas a volta do Bahia a controlar os jogos passa também por esse bom momento do Azevedo, ou seja, não é coincidência, né? Ele melhorou bastante nesse quesito. Qual o tamanho da importância da sua equipe de trabalho e a dele, né? Um cara de 26 anos... conseguir transformar o seu jogo, não se tornar um Caio Alexandre, mas te dar a oportunidade de retomar o controle das partidas. Não é uma hora que ele fica, claro, fazendo, mas ele trabalha quase todos os dias com o Leandro, com o Nelson, o próprio Charles. Eu agradeço por ter essas pessoas comigo todos os dias, porque eu posso me dedicar mais à parte tática do jogo e cada um tem a sua função no desenvolvimento da equipe. O Leandro mais no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de um jogador, muitas vezes, e o Nico trabalha bastante. Ele fica ao final do treino fazendo esses movimentos de receber, girar. Ele melhorou muito nesse sentido. Ele não é Caio Alexandre, mas o Caio Alexandre também não é o Nico, se fosse falar dessa maneira, certo? Talvez nunca terá a parte técnica do outro, assim como o outro talvez nunca conseguirá ter a parte física. Então, são jogadores que, se juntassem as valências, daria um jogador
perfeito, o 5 perfeito, né? Mas ele melhorou muito. Eu acho que evoluiu bastante e dentro do modelo de jogo ele tem sido fundamental. Acho que o jogo dele contra o Grêmio foi espetacular. Acho que hoje ele fez um bom jogo, perdeu uma ou outra bola. Mas eu acho que do que nós conhecemos do Nico em 23, quando nós chegamos aqui, que era um volante 5 de pegar, roubar, entregar. Hoje ele joga bem mais, ajuda bem mais o time. Acho que talvez até o próprio Caio, a presença do Caio, faça com que ele entenda essa necessidade de evolução para a posição. Boa noite, Rogério. Com relação a goleiros, eu queria que você falasse sobre o Ronaldo, porque há um tempo atrás, o que o torcedor queria era que chegasse um novo goleiro, até chegou o João, que ainda não estreou, e não tinha uma confiança no Ronaldo. E o Ronaldo tem tido grandes jogos. Eu queria que você falasse a respeito desse momento do Ronaldo e como está a confiança do goleiro Ronaldo. Bom, eu acho que é o melhor momento dele aqui, vem de, sei lá, os últimos 6 jogos aí fazendo grandes defesas, nos nossos triunfos aqui, normalmente com 0 no placar, sofrendo poucos gols, né? A participação com o pé dele, há uma melhora considerável, porque isso eu encho bastante o saco deles no dia a dia, fazemos muito trabalho para a construção do goleiro, né? Então eu acho que ele tem acertado muitos passes, achado muita bola entre linhas, fazendo com que quebre a primeira linha de pressão do adversário, e no gol ele tem a postura, tamanho, amplitude, então eu acho que ele vem ajudando bastante, e eu acho que o torcedor mesmo reconhece, né, a evolução, os companheiros sentem logicamente muito mais segurança hoje, a tendência é que ele continue crescendo e ajude a gente nessas 9 últimas rodadas aí a alcançar o objetivo da equipe. Boa noite, Rogério. O Bahia faz uma ótima campanha dentro do Campeonato Brasileiro e melhor ainda dentro de casa. Mas o Bahia venceu 3 adversários gaúchos em casa e fez 8 gols, não sofreu nenhum. Isso diz algo para você ou é coisa apenas estatística do futebol? Por ter vencido os 3 times gaúchos? Os 3 times gaúchos. Isso é coisas do jogo, do futebol. Eu fico feliz quando a gente vence, principalmente quando a gente vence sem sofrer gols, principalmente quando a gente vence tendo muito mais oportunidades que o adversário, muito mais controle de jogo que o adversário, independente de quem seja, né? A gente fica muito feliz de ter vencido o Palmeiras e Flamengo aqui, que são os 2 que despontam no Campeonato Brasileiro na briga pelo título. E também fica feliz de ter vencido o Inter e Grêmio em sequência, né? Eu espero, nós temos ainda o Inter fora de casa e o Juventude fora de casa, que a gente possa conseguir somar pontos para a tabela final, para ajudar a gente a conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Mas é uma coincidência só. Boa noite, Rogério. Gostaria que você falasse sobre a importância do retorno do Eric. Ele que ficou 5 meses e 1 dia afastado por lesão, e agora com essa reta final, né, alguns jogadores desgastados, outros no departamento médico, o Everton se recuperando. Qual a importância de você contar com o retorno do camisa 14 nessa sequência de campeonato? Muito, eu acho que ele vem já treinando bem. Eu tentei levar ele para o jogo contra o Vitória, mas o pessoal do departamento médico não quis comprar. Ele já vinha treinando há 1 semana comigo, que precisava de mais treinos, nós não levamos. No último jogo deram 15 minutos para ele, para começar a se adaptar. Eu não consegui colocá-lo no último jogo. E hoje eu já estava com esse intuito de colocá-lo no jogo. Eu achei Jean Lucas e Michel já bastante cansados. Nico também, mas quem iria sair, na verdade, era o Jean Lucas e não o Nico, mas com o cartão amarelo, o Nico também já chegando... O Nico já bem cansado dos 2 últimos jogos, com o cartão amarelo eu preferi colocar o Eric de primeiro. Ele tem treinado muitas vezes de primeiro com a gente, né? Muitas vezes treina ele, Nestor ou Michel e Cauli no meio campo. E, logicamente, a melhor posição que ele mais rende é de 8 e não de 5. Mas na necessidade do jogo, bom jogo aéreo, é um menino comprometido, trabalhador, fico muito feliz pela volta dele. Lesões assim de tempo longo de recuperação, elas pesam bastante, que ele possa também ajudar a gente a ter mais minutos a cada jogo que vier. Boa noite, Rogério Ceni. Algumas entrevistas atrás eu fiz um questionamento para você com relação à solução de continuidade. Já tem um tempinho. E por conta muito da cobrança da torcida com relação à necessidade de contratações, talvez o Bahia tenha queimado etapas para o planejamento que foi anunciado com relação aos resultados, né? Ao nível que o Bahia poderia chegar.
Nesse momento, o Bahia passou por um momento de dificuldade extrema por conta da falta de atletas, por contusão, por lesão, enfim. E aí entram aqueles que não eram considerados titulares. E aí surge a questão da solução de continuidade. Você acha que essa equipe, com os jogadores que não são considerados titulares, já está pronta a solução de continuidade para dar essa resposta não só para a torcida, mas principalmente para aquilo que você tem como planejamento para atingir as metas do time nessa temporada? Olha, eu acho que esses jogadores que entraram nas posições de jogadores que estão há mais tempo parados, como o Caio Alexandre, agora infelizmente com esse problema o Everton, né? Juba ficou um bom tempo fora, eles fazem sempre o seu melhor e tentam ajudar. Às vezes a gente tem que mudar a maneira de jogar, né? Quando tá Juba é um jogo, quando não tá Juba é um jogo distinto que a gente faz, né? Pulga, por exemplo, né? Um jogador que faz muita falta pra gente, que tem feito muita falta pra gente. Eles fazem o melhor possível, logicamente, que quando você faz a troca, você tem esses jogadores lesionados, você vai colocar os seus substitutos para jogar. E aí, as trocas serão por garotos, como você falou, que a gente tem que acelerar o processo, por garotos que tiveram oportunidade, como o Rampab, como o Cauê Furquim, como o Thiago, que veio amadurecendo e com a saída do Lúcio ficou praticamente o primeiro jogador a entrar no lugar do William. Nós estamos tendo que acelerar e normalmente você não tem tão bons resultados quanto um time já organizado, completo, que tem um padrão de jogar, mas eu acho que todos têm ajudado na medida possível. Esse jogo é do primeiro turno, né? Em tese, né? Eu não considero muito porque você continua 19 e depois 19. Mas se você for analisar, é o melhor primeiro turno da história do Bahia. São 33 pontos conquistados. 33 pontos não é uma média baixa, né? E a gente vem num segundo turno agora, eu acho que com jogadores voltando, podendo tentar crescer, né? Juba hoje jogando 60 minutos, não sei se ele vai ter condições para o jogo do São Paulo. Eric entrando hoje no jogo, podendo ser uma alternativa para, sei lá, 30, 40 minutos contra o São Paulo. E a gente espera a volta também do Caio, que é importante, do Pulga, que é importante pra gente. O Canu voltando, e eu não consegui dar uma oportunidade para ele ia entrar até no lugar do David no último jogo, quando o David tomou uma pancada, e o motivo que o deixou fora foi esse do jogo hoje. Mas a gente quer rodar, quer botar todo mundo para se sentir parte, se sentir importante do grupo, nem sempre a gente consegue. Nestor e Michel estão tendo minutos, agora com a saída do Everton, enfim. Para isso serve um elenco, isso mostra a força do elenco que consegue minimamente competir e se manter no alto da tabela. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouco sobre o William José, ele que tem 3 gols nos últimos 3 jogos. Queria que você falasse sobre o bom momento dele. Sim. E assim, há pouco tempo atrás se falava que a posição de camisa 9 era a mais carente do Bahia. Quero saber a sua visão sobre o assunto. Olha, o ataque talvez seja a posição que a gente tenha menos jogadores. Se olhar para os zagueiros, hoje nós tínhamos 2 zagueiros do banco, mais o Rezende, que pode fazer a função, 3. Fred estava em condições, vai jogar no Sub-20 amanhã. Então nós temos jogadores para essas funções. O Juba voltando, nós temos 3 laterais esquerdos, né? O meio campo mesmo, com todas as ausências, nós temos jogadores para colocar. Então o ataque é o setor mais sensível. O William fez um ótimo jogo passado, hoje novamente ele faz uma função mais de 9 na primeira parte do jogo, quando a gente muda o sistema de jogo, quando tira Juba no minuto 15, que Iago começa a passar para o lado, ele volta a fazer mais ou menos o que ele fez no jogo contra o Flamengo, baixando para ser esse quarto homem. Então, assim, é um jogador inteligente, ele não tem, logicamente, a mesma condição física do que um garoto de 20 e poucos anos, ele é um pouco mais pesado, mas ele te dá muita sustentação, é um jogador que acrescenta muito na parte técnica, e cabe a ele tem mais um ano de contrato aqui, né? Cabe a ele sempre tentar evoluir, melhorar, se cuidar. Faz parte, alimentação, tudo, faz parte para que ele se mantiver no peso, se ele conseguir entrar cada vez mais em forma, ele é um jogador inteligentíssimo e extremamente útil. Ele talvez não tenha sido o melhor jogador em campo em nenhum dos jogos, mas ele está aqui no top 3 ali, nos últimos jogos ele teve participações decisivas para a gente. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouco sobre o encaixe. Hoje você optou em iniciar com Juba e Sanabria, mesmo sabendo, eventualmente, de uma formação com 3 zagueiros do Internacional. Tradicionalmente, nós temos muitas dificuldades em desenvolver bons jogos com 3 zagueiros no time adversário. Isso, no time o Bahia tem essa dificuldade. Foi assim contra o Vitória,
por 2 vezes, no segundo tempo do primeiro jogo da final, foi assim no Barradão também, e o Bahia não consegue desenvolver bons jogos, muito embora a gente tem visto que o Bahia perde gols, né? O Jean Lucas perdeu um gol, o Ivan fez boas defesas, e no segundo tempo você alternou para o Thiago e para o Borducci. Você pensa em manter esse encaixe para jogos com 3 zagueiros com o adversário, ou você pensa em manter a formação clássica com Juba e com Sanabria? Bom, na minha concepção, quando você enfrenta 3 zagueiros, você tem que manter os laterais longe da... A minha vantagem numérica contra 5 na linha de trás, ela é grande no meio, né? Então a gente tem uma estratégia, traça uma estratégia de jogo, e essa para mim é a melhor estratégia contra times que jogam em linha de 5. No caso, para o próximo jogo, é um time que normalmente joga com linha de 5, ou desde que o Crespo assumiu o São Paulo, é um time que joga com linha de 5. O meu problema só está na minutagem de Juba, que eu não sei se ele terá condições de... Ele jogou um pouquinho mais até do que era previsto para hoje. Eu não sei se nós teremos condições de usá-lo. Aí nós vamos dar uma olhada como ele vai, como ele se recupera desse para o próximo jogo, porque depois nós temos um tempo maior para o jogo do Bragantino, né? Para a gente ver, decidir a maneira que a gente joga, se joga com o lateral passando, se joga com o Juba um pouco mais por dentro e pontas abertas. Mas dentro desse sistema de 5, eu não acho que a gente tem mais dificuldade. Eu até gosto de adversários que jogam com linha de 5. A gente tem dificuldade, você citou os jogos, todos os jogos que você citou são fora de casa. E fora de casa, contra a linha de 4, contra a linha de 5, infelizmente, a gente não consegue render da mesma maneira. O que não deveria ser um empecilho para isso. Mas eu acho natural até você ter Sanabria contra uma linha de 5. Boa noite, Rogério. Eu gostaria que você Sanabria falasse... ou qualquer ponta, né? Tudo bem. Boa noite, Rogério. Eu gostaria que você falasse sobre uma possível previsão de retorno do meio-campista Everton Ribeiro, ele que voltou a treinar agora nessa terça-feira. Então tem esse anseio muito grande por parte do torcedor. E aproveitar aqui que sou o último a perguntar, falar também sobre o gramado da Fonte Nova hoje, após dias de muita chuva, especialmente hoje. Sobre o Everton, eu sei que para esse jogo ele não volta, ele ainda está na academia fazendo trabalhos, né? Nós temos que analisar a evolução dele no dia a dia, quem sabe até para o próximo fim de semana contra o Red Bull, que é no domingo, né, no outro domingo, dependendo da evolução dele nos treinamentos, de que intensidade possa aplicar nos treinamentos, ele possa estar já relacionado. Senão aí é uma questão médica mais, e eu não sei como é que está a programação para ele, o foco nesses dias, eu sei que eu não posso utilizá-lo, então eu tiro um pouco o foco dele para olhar para os jogadores que estão à disposição. Conforme o departamento médico passe para a gente no decorrer da semana, nós saberemos se ele pode ir contra o Red Bull ou mais uma semana. Enfim, eu acho que o principal nesse momento é a recuperação dele, né? A saúde, né? Não é uma questão de lesão, né? É saúde, né? Então esse é o principal, que ele se preocupe em recuperar a saúde, esteja pronto. E aí, quando ele estiver pronto, nós vamos analisar se ele tem condições de alguns minutos, se ele tem condições de começar um jogo, de jogar 60, 70 minutos, ou se entrar no decorrer do jogo. E você me perguntou sobre o gramado, eu acho que a chuva até ajudou um pouco a sustentar, e o gramado mostrou uma drenagem muito boa, né? Eu lembro daquele jogo Fluminense, acho que vocês vão lembrar que parou o jogo e tudo, né? Hoje não, hoje choveu bastante, e o gramado, eles não cortaram a grama, porque... Também acho que não tinha como cortar grama, porque eu não lembro de parar 1 hora, 2 horas a chuva aqui em Salvador nos últimos 3 dias, né? Então fica um pouquinho mais fofo, mas ele também é um pouco mais alto, faz com que a bola não leia as imperfeições das emendas da grama, né? Então eu acho que nesse sentido foi um gramado que surpreendeu positivamente a gente. Ainda precisa de alguns ajustes, principalmente nesses passes laterais e nessa faixa de campo. Esses últimos 14 metros de largura do campo na frente do banco de reservas, ali é a área que está com mais problema. Mas acredito que seja, eu não sei se tem show aqui nesses dias ou não sei, eu ouvi falar alguma coisa. Mas eu acho que a gente vai ter um gramado ainda melhor. Mas com relação à drenagem, fantástica, o gramado aguentar um jogo com, 150, 200 milímetros de chuva aí nesses últimos dias. Obrigado, professor. Boa noite, gente.